Boa tarde a todos os que me seguem no canal Tratamento de Efluentes. Estamos aqui com mais um vídeo e nessa oportunidade eu quero conversar com você sobre um tema chamado desaguamento de lodo. O que seria o desaguamento de lodo? O nome desaguamento já mais ou menos explica o que seria, né? Seria a retirada de água do lodo. Nós sabemos que em qualquer tratamento de efluentes que a gente faz, sempre nós vamos gerar uma parte sólida, que é o chamado lodo. Tá? Este lodo, ele basicamente pode ter duas características, ou uma característica orgânica, ou uma característica inorgânica. Os lodos que têm característica orgânica, que são provenientes, por exemplo, de um tratamento biológico ou de até mesmo um tratamento físico-químico, mas cuja origem do efluente é uma origem orgânica, como, por exemplo, um efluente de uma indústria alimentícia, ou o efluente de um setor de um curtume, de um curtimento de couro, ou de alguma outro tipo de indústria cuja característica seja que esse lodo ele tem matéria orgânica. Neste caso, pessoal, a gente tem que ter bastante cuidado porque esse lodo ele pode acabar sofrendo uma decomposição, né, antes de ser desaguado. Ou seja, esse lodo pode começar a se decompor produzindo maus odores, mau cheiro. Então, o tempo que esse lodo aguarda até ele ser desaguado tem que ser um tempo curto. Ou então ele tem que sofrer uma digestão então desse lodo para que ele se torne estabilizado. Tá? No caso dos lodos inorgânicos, provenientes cuja composição, o teor de matéria orgânica é baixo, eles não têm esse problema, não sofrem essa decomposição, esse, entre aspas, apodrecimento do lodo, que gera bastante mau odor. Uma das maneiras de combater o mau odor em lodos de característica orgânica é a adição de cal dentro do lodo. Ou seja, esse cal, além de ajudar na secagem do lodo, também vai elevar o pH, impedindo que bactérias anaeróbias se desenvolvam dentro deste lodo. Todo lodo que for para ser desaguado, seria interessante que ele sofresse um adensamento. Ou seja, depois que eu retiro o lodo do decantador, que eu pudesse colocar ele em outro reservatório, que seria chamado de adensador, que de preferência deve ter um fundo cônico também, aonde ao longo dos dias esse lodo sofrerá uma acomodação melhor, um adensamento, ou seja, eu vou diminuir o teor de umidade desse lodo, facilitando a etapa posterior, que é o desaguamento propriamente dito. Quanto ao desaguamento, nós podemos lançar mão de dois tipos de sistemas de desaguamento. Um chamado desaguamento natural, cujo investimento é menor, cujo custo operacional é menor, mas também que é muito mais demorado. E o segundo tipo, que são os desaguamentos mecanizados. Bom, o desaguamento natural, o mais comum de todos e ainda muito utilizado, principalmente no Brasil, que é um país tropical, nas regiões do sudeste para cima, é muito utilizado o desaguamento natural porque o clima facilita. Já no sudeste e no sul do Brasil, nós vamos ter problemas durante o inverno na secagem desse lodo. Esse sistema natural é chamado leito de secagem. Quanto ao leito de secagem, eu vou compartilhar com vocês uma informação importante agora, aqui na tela. O que acontece? Nós temos uma norma da ABNT chamada NBR, tá aqui o número dela, NBR 12209 de 1992, que ela fala de estações de tratamento de esgoto, propriamente dito, de esgoto. Mas, e no capítulo 7, no item 7, ele fala sobre o tratamento dos lodos através, perdão, aqui na verdade é mais adiante um pouquinho, aqui ele fala sobre a digestão do lodo, aqui ele fala sobre a desidratação, no item 7.6, pessoal, dessa norma NBR 12209, ele fala sobre o processo natural de desaguamento de lodo, que são os leitos de secagem.
Então, ele tem algumas informações muito importantes que eu vou dar uma pincelada aqui por cima e depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, diz o seguinte, ó, a área total do leito de secagem deve ser subdividida em pelo menos 2 câmeras. Claro, né, pessoal, enquanto uma está recebendo o lodo e promovendo desaguamento, a outra vai servir para reserva. No momento que uma câmara está cheia, ela começa a desaguar e a outra começa a receber, ou seja, eu vou trabalhar intercalado. No mínimo 2. O ideal é que nós tivéssemos mais câmeras. E a distância máxima de transporte do lodo seco no interior do leito não deve ser superior a 10 metros. Ou seja, esses leitos de secagem não devem ter mais do que 10 metros de comprimento. Seria o comprimento máximo do leito de secagem. O leito de secagem ele tem uma vantagem, ele é bastante econômico, só que eu preciso de área para ele. Então, aqui tem algumas informações. Ó, ele disse que a descarga de lodo no leito de secagem não deve exceder a carga de sólidos em suspensão totais, 15 metros quadrados, 15 quilogramas por metro quadrado de área de secagem. Ou seja, quando a gente faz um jar teste, a gente faz no laboratório o ensaio e a gente determina que em 1 litro de efluente eu vou gerar X gramas de lodo. Transportando isso para o meu decantador, se o meu lodo, por exemplo, no laboratório, ele gera 4 gramas por litro de lodo, num tanque decantador de 10 metros cúbicos, eu vou gerar 40 quilogramas de lodo em cada batelada. Eu sei que a carga total do meu leite de secagem não deve ser maior do que 15 quilos por metro quadrado. Pensando nesse cálculo anterior de 40 quilos, eu vou dividir pelos 15 e eu vou ter uma ideia de quantos metros quadrados eu vou ter para suportar esse lodo. Lembrando que isso é por batelada. Como o tempo de secagem desse lodo ele alterna entre 15 a 20 dias num clima tropical, eu vou multiplicar esse valor pelo número de bateladas que eu vou fazer durante esses 15 ou 20 dias, ok? Depois ele coloca aqui sobre o fundo do leito de secagem, ele tem que ter camadas, né? E essas camadas aqui eu vou mostrar para vocês através de uma outra imagem que vai ficar mais nítido aqui. Aqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho esse desenho, onde ele tem aqui alguns dados importantes. Por exemplo, a altura útil onde eu vou armazenar o lodo não deve ser maior do que 0,5 metros. 15 quilogramas de lodo por metro quadrado de área de secagem, ou seja, pela minha geração que eu vou ter de lodo, com um tempo mínimo de 15 dias, eu vou ver quantos quilos eu vou gerar de lodo nesses 15 dias. Então, aí eu vou determinar qual vai ser a área que esse leito de secagem vai ter. A entrada de lodo é por queda livre sobre uma placa de proteção da superfície da camada. Essas camadas aqui filtrantes, elas são da seguinte forma. Eu tenho a minha primeira camada, que é uma camada de brita 4, uma espessura de 10 centímetros. Uma segunda camada de brita mista 3 e 4, com uma altura de 10 centímetros também. Uma terceira camada de 10 centímetros de brita mista 1 e 2. Uma quarta camada de em torno de 7,5 centímetros de areia grossa com diâmetro entre 0,3 e 1,2 milímetros e uma camada final de tijolo maciço, espaçados entre eles 2 centímetros cada um e rejuntados com essa areia grossa. E um dreno que vai fazer a coleta desse material, porque quando o lodo vai estar em cima desse tijolo, a umidade vai percolar por esse meio filtrante e eu vou ter que ter um dreno para a coleta deste líquido. E este líquido drenado deve voltar ao sistema de tratamento. Eu vou mostrar uma imagem aqui para ficar mais didático. Aqui, ó. Isso aqui é um leito de secagem, então, pessoal, que tem todas essas camadas que eu comentei antes, e essas camadas elas estão citadas na NBR anterior que eu comentei. Então, eu tenho a brita grossa aqui embaixo, brita grossa, brita média e brita, areia, e aqui estão os tijolos, ó, rejuntados com areia. E aqui nessa tubulação seria a entrada do lodo. É recomendado que nessa entrada vocês coloquem uma placa, ou de madeira, ou de metal, para que ele, quando o lodo cair aqui com altura, né, com pressão, ela não abre um buraco aqui nesses tijolos aqui, né, criando um buraco aqui, certo?
Depois que a gente coloca o lodo, na primeira semana ele fica mais ou menos dessa forma aqui. Então vocês podem ver que ele já está começando a rachar aqui, ó, e abrir, né, pela secagem. E depois de 15 dias ele fica mais ou menos nesse estado aqui, ó. Claro que isso depende do local, depende da insolação e depende do clima também. Lembrando que no sul do Brasil, como nós temos um inverno com temperaturas mais baixas e um teor de umidade no ar alto, ele demora para secar. No restante do Brasil, que tem um clima tropical, onde mesmo sendo inverno, a umidade relativa do ar é baixa, é uma estação seca, provavelmente vai secar antes desse período. É recomendado também que se faça um telhado sobre o leito de secagem, de preferência com telhas plásticas transparentes, para que o calor do sol passe, mas se houver uma eventual chuva, eu não molho de novo o lodo, né, retardando ainda mais a secagem dele. Esses tijolos também, pessoal, que estão aqui, eles vão facilitar na hora de eu remover o lodo. Quando eu tiver que remover, eu vou por meio de uma pá, vou fazer a remoção desse lodo para colocar em tambores ou caçambas. Então, se eu tenho esses tijolos, eu facilito essa remoção. Se a gente não tem os tijolos, eu acabo levando areia junto comigo. Eu tenho que reconstruir o leito cada vez que eu removo o lodo. Ok? Então, esse aqui basicamente é o sistema de leito de secagem, que ele é muito utilizado ainda. Porém, ele tem um problema. Quando eu tenho alta geração de lodo, alta quantidade de lodo produzido, ele acaba sendo necessitando de áreas muito grandes, né? E acaba sendo pouco eficiente. Geralmente, o lodo que sai desse leito de secagem, dependendo da localização, mas vamos pensar aqui no sul do Brasil, ele sai com um teor de umidade ali em torno de 60%, 70% ainda de água, de umidade no lodo. Se eu tenho um ambiente mais quente, eu já vi leitos de secagem feitos lá próximo ao nordeste do Brasil e até no nordeste, aonde, como a insolação é muito grande, ele acaba secando e fica com quase 0% de umidade, tá? Mas isso depende muito do clima. Quando eu tenho gerações maiores de lodo, ou eu não disponho de área livre para fazer essa secagem natural, eu tenho que lançar a mão de sistemas mecanizados para remoção da água, para desaguamento do lodo. Um desses sistemas são as centrífugas, tá, pessoal? O que são essas centrífugas? Aqui no desenho está mostrando isso aí. Existe um fuso que vai girando ali dentro, onde o lodo vai entrando, e por aceleração centrífuga, o lodo vai acumulando na parte externa aqui desse parafuso, e essa rosca sem fim vai possibilitando o tracionamento desse lodo. E a água, geralmente essas centrífugas elas são inclinadas, então o lodo é abastecido aqui na parte inferior e ele vai subindo, tracionado por essa rosca, com uma alta aceleração, o lodo vai ficando pela lateral e a água vai descendo e sendo recolhida na parte de baixo. É mais ou menos o funcionamento parecido com um ciclone. Sabe esses ciclones que a gente tem para a coleta de gases e eliminação de material particulado? O princípio é muito parecido com o do ciclone, tá? Então, aqui eu tenho a separação da fase sólida e da fase líquida. Aqui nós temos uma outra imagem, né, um outro desenho dessas centrífugas. Tá? Elas são muito boas quando eu tenho uma geração de lodo grande e uma geração contínua de lodo. Então, em estações contínuas, a centrífuga ela trabalha muito bem, porque o processo de secagem também é contínuo. Só que é um equipamento também mais caro, tá? De um custo de aquisição um pouco mais elevado. Outro sistema que a gente tem para desaguamento de lodo são as prensas desaguadoras, são os filtro-prensa de esteira, chamado também de belt press. Tá? Esses belt press, ou filtros de esteira, eles fazem a secagem do lodo através da passagem da torta por cima de uma esteira filtrante e sofrem a ação de rolos, que fazem a pressão desse lodo gerando uma torta seca. Na próxima imagem, que dá para mostrar para vocês, ó, onde a torta está saindo seca aqui. Então, também é um sistema que funciona de modo contínuo. Eu estou despejando o lodo em cima dessa malha, dessa tela, digamos assim,
parte da água já escoa por gravidade e passando por cilindros compressores, eu vou prensando essa torta e secando ela ainda mais. A gente consegue aí ter secagens assim, tortas na faixa de 20 a 30% de umidade com esse sistema de esteiras, tá? Esteiras, prensas desaguadoras por meio de esteiras. Também é muito utilizado quando nós temos altas vazões de lodo e geração contínua deles. E depois nós temos o sistema que é mecanizado hoje mais utilizado em quase todas as estações de tratamento que a gente tem por aí, que é o chamado filtro prensa de placas, onde eu tenho um conjunto de placas, né? Então, esse filtro aqui, essas placas, elas são fechadas por um sistema de pressão, que pode ser hidráulico ou pneumático. Então, eu mantenho essas placas fechadas, pressurizadas, e o lodo, ele entra pelo centro das placas e vai sendo filtrado por essas telas. A água vai percolando aqui na parte inferior e o lodo vai sendo retido nas placas, até que o manômetro acuse, manômetro de pressão, que a placa está totalmente tomada por lodo. Aí eu paro, insuflo ar dentro para fazer a secagem dessa torta, e na sequência, depois abro as placas e essa torta cai. Então, ele é um processo que funciona por bateladas, ele não é contínuo, como os outros sistemas mecanizados, ele é por batelada. Eu consigo ter uma torta muito seca, tá, na faixa de 20%, 25% de umidade, e bastante compacta, eu consigo reduzir muito o volume, porque se nós imaginarmos, pessoal, que o lodo que sai do decantador, ele tem em torno de 97% ou 98% de água, e eu consigo reduzir essa água para 20%, isso é uma redução significativa de volume, porque esse lodo depois tem um custo para ser disponibilizado, né, para ser disposto, digamos assim, melhor dito, para ser disposto, ou num aterro, num aripe, ou então num coprocessamento, ou num outro sistema, tudo isso tem um custo. E isso se paga por metro cúbico ou por quilo. Então, quanto mais eu conseguir reduzir o volume e a massa desse lodo, menor é o meu custo final de disposição. Tá? Então, esse filtro prensa desse modelo, ele é muito utilizado hoje em quase todas as estações de tratamento que nós temos por aí. Ok? Eu estou programando na sequência, nos próximos dias, vamos fazer uma live com um fabricante de filtro prensa, onde nós vamos abordar alguns aspectos, como quais as vantagens de ter um sistema desse de filtro, como é que se dimensiona, se escolhe um filtro desses, quais são os cuidados que nós temos que ter na operação desse filtro e na manutenção desse filtro prensa, se é possível ou não automatizá-lo, quais os riscos que eu tenho de não operar ele perfeitamente, ou seja, uma série de assuntos. E como será uma live, a gente vai estar também recebendo perguntas, sugestões, questionamentos de vocês. Antes de nós marcarmos essa live, nós vamos divulgar no canal, com bastante antecedência, o dia e o horário dessa live. Certo, pessoal? Eu termino esse vídeo pedindo para aqueles que não estão inscritos ainda no canal que se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem, coloquem comentários, coloquem perguntas, sugestões, etc. e tal, porque tudo isso ajuda bastante nós aqui a cada vez mais melhorarmos os vídeos e a divulgação do canal. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de todos, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!